Olá, eu sou o Farley Derzi e você está no segundo episódio da websérie Sentidos da Luz, do canal 893. No episódio anterior, nós falamos do cheiro da luz. No episódio de hoje, falaremos da cor da luz. Vamos descobrir como que arte e ciência dialogaram para trazer luz para os nossos olhos, com invenções criativas e científicas no mundo da iluminação artificial. Então, pessoal, uma das maravilhas que a natureza nos proporciona é a poesia das cores da luz solar ao longo do dia. Podemos contemplar as nuances coloridas no horizonte, desde o amanhecer até o anoitecer. Os povos que habitam próximo aos polos têm a chance de assistir a um outro espetáculo de cores: a aurora boreal, no Polo Norte, e a aurora austral, no Polo Sul. As auroras são rajadas de ventos solares que colidem com os gases de nossa atmosfera. Qual é o resultado? Um balé de cores em movimento que varia entre 80 quilômetros a 200 quilômetros de altitude. Cada cor representa uma predominância de tipos de gases, que são os gases que estão na nossa atmosfera, naquela altitude, com os ventos solares. O nome técnico desses ventos são os neutrinos, que viajam do Sol até o nosso planeta. Dessa colisão, a depender do tipo de gás, a 80, 200 quilômetros de altitude, nós teremos aquele balé colorido, totalmente natural, né? Sem a intervenção da mão humana. Mas como seriam as cores no mundo da luz artificial? A luz artificial. Quem se lembra dos tempos em que a TV era preto e branco? E quando chegou a TV em cores, nos anos 70? Quem já foi ao teatro, espetáculos de dança, shows de música, já viu luzes coloridas nos cenários? Quem já usou um abajur no quarto? A luz artificial também proporciona uma multidão de cores que dialogam com os nossos olhos. Com a luz artificial, podemos inclusive pensar em linguagens de luz, cujo vocabulário envolve ângulos de luz, intensidade luminosa, cores, posicionamento das lâmpadas no teto, nas paredes, nas mesas de cabeceira, nas fachadas arquitetônicas, nas praças, nos postes. Mas por muito tempo, a luz artificial era fruto da queima de chamas. Nós vimos isso no episódio anterior, em que eu falava que para ter luz tinha que queimar alguma coisa, madeira, depois gases, ceras, e aquilo emitia um cheiro da luz. Vá lá no episódio anterior e conheça essa história. Porque por milênios, desde os tempos das cavernas, nós tivemos que queimar materiais para obter luz. Mas, quando surgiu a lâmpada elétrica, a luz incandescente, que veio iluminar os espaços públicos, comerciais e domésticos, o cheiro desaparece, como vimos no episódio anterior. Mas a coloração da luz, dessa luz elétrica incandescente, era próxima àquela coloração das chamas. Uma luz amarelada. Nós nos lembramos muito bem disso, né? A luz incandescente imperou no século XX. Por falar em cor de luz artificial, antes de falar do século XX, eu vou pedir para a gente voltar no tempo. Vamos lá no tempo de Shakespeare, Pedro Álvares Cabral,
Leonardo da Vinci, Michelangelo, tempo da Renascença. A cor da luz agradece à arte. Esse é um título para o que eu vou falar agora. Na Renascença, um italiano chamado Sebastiano Serlio, em 1551, criou um sistema de iluminação colorida para iluminar cenas teatrais. Ele trabalhava no teatro. E também é importante lembrar que naquela época não existia iluminação elétrica. Esse Sebastião Serlio teve a ideia de posicionar algumas velas atrás de garrafas de vidro. Dentro das garrafas havia uma mistura de água com líquidos de cor vermelha, de cor azul. Nesse ambiente público do teatro, a gente podia ver uma transformação da atmosfera na cena teatral por causa da luz colorida, fruto das velas que estavam escondidas atrás das garrafas. Depois ele teve a ideia de colocar atrás das velas um disco de metal para aumentar o poder de reflexão da luz, como se fosse um espelho. O sistema ficou assim, então. Eram garrafas cheias de líquidos coloridos. Dentro dessas garrafas tinham as misturas de cor vermelha, azulada, esverdeada. Atrás das garrafas ele colocava as velas. E atrás das velas ele colocava uns discos metálicos. Pronto. A plateia podia ver aquele colorido em cena. Isso é um estado de arte maravilhoso, né? Para o mundo artístico, mas para os olhos também, né? A ideia, a imaginação que o Sebastiano de Serlio teve para proporcionar essa mudança de cor amarelada o tempo todo nas cenas, né? Ou da cor do sol quando o teatro era luz de dia, ou o teatro acontecia a céu aberto. Então, os pintores famosos daquela época, na Renascença, eles tinham seus pincéis. E nós, né, as pessoas, nós tínhamos as chamas como uma fonte de luz artificial com uma determinada cor. Agora, outros objetos, como refletores, como esse disco metálico, era um refletor, né? Luminárias, que é aquele artefato que fica ao redor da lâmpada, porque isso surge lá no tempo das cavernas, a luminária, porque a luminária era de ossos e tinha uma chama ali dentro, em cima de uma pedra, e o vento apagava. Então, uma estrutura de ossos igual uma gaiola, com uma pedra e carvão queimando ali em cima, mas o vento apaga. Então, o homem pegava couro de animal, né, e recobria essa gaiola feita de ossos e protegia a chama, ou seja, protegia a fonte de luz. Surgia a luminária, o abajur, mas na época em que nós estamos, que a gente já vai ter vidro, por exemplo, né, vidros inclusive que podem ser coloridos, nós vamos ter aí luminárias que você vai pendurar nos tetos, você vai colocar numa situação em cima de uma mesa, e você vai ter uma luz colorida, mesmo que tenha uma chama ali dentro, porque na Renascença era a própria chama. E essas estruturas refletoras, luminárias, elas vão alterar também a intensidade da luz. Luzes que ficarão mais suaves, as cores mais atenuadas, e, em síntese, a gente pode até dizer que nós estamos diante de uma poesia das cores. A luz artificial dessas chamas dentro das garrafas, por exemplo, né, garrafas de vidro, né, é um gesto poético para os nossos olhos. Com os estudos científicos sobre a luz, que já está vindo ali também, né, depois a gente vai ter o Isaac Newton, a colocação de lentes próximo às chamas vão dar ênfase também a essas cores, vão dar brilho a essas cores, a essa luz,
que é uma luz vinda das chamas. Então, os homens estão fazendo uma composição como uma poesia, que vai interferir na fonte de luz artificial, que é uma chama, mas interferir de maneira que possa ter mais brilho ou mais suavidade, mais cores, cores mais vivas, cores mais tênues, como quem compõe uma poesia com a fonte de luz artificial e as cores reunidas por esses artefatos. Pensar nesse diálogo é pensar também, nesse diálogo de cores e artefatos, é pensar também num outro tipo de diálogo, que é a luz, a sombra e a escuridão. E isso envolvia decisões importantes, né, para o homem, porque dentro desse ambiente nós vamos ter que também criar uma outra estrofe dessa poesia com os ângulos de luz, por exemplo, né, de modo a evitar ofuscamento nos nossos olhos, né? Posicionamento dessas fontes de luz, né, na parte mais alta, na parede, né, no teto. Então, é toda uma composição, é todo um repertório poético de cores que envolve tecnologias agregadas nesse momento onde a ciência do estudo da luz estará a pleno vapor. Então, é como dizer, esse repertório tecnológico, ele vem da união da criatividade e do conhecimento, isto é, da arte e da ciência, a serviço de necessidades funcionais ou de desejos artísticos para valorizar uma cena ou um ambiente em que estamos. Então, eu quero falar desse repertório tecnológico, né, pegando aí como comparativo os pintores medievais, renascentistas, barrocos. Eles faziam suas tintas para obter cores de forma artesanal. Usavam gema de ovo, sangue de animais, pó de ferrugem, diferentes ervas, carvão, óleos vegetais. Era artesanal. E no século XX, eu fiz um trabalho entrevistando os pioneiros da iluminação cênica, e no século XX, já com a luz elétrica, alguns profissionais da iluminação cênica criaram artesanalmente também suas próprias tintas, ou melhor, seus artefatos a serviço da luz artificial. Criavam mesas de luz, refletores, até dimmers eles criavam. E ao entrevistar um desses pioneiros de iluminação cênica no Brasil, um deles me contou que pegava restos da indústria automobilística, como, por exemplo, a porta de um Fusca. Ele pegava uma porta de um Fusca, levava para a oficina, retorcia aquela chapa metálica para curvá-la e criar um refletor do tipo PC. É uma sigla muito comum desses profissionais. PC significa plano convexo. Ou seja, o nome vem da lente, porque nesse artefato, uma espécie de cilindro que é fechado, tem uma boca, e nessa boca eles colocam uma lente plano convexa. Daí vem o termo PC, que era colocada nessa abertura do refletor. Era como se fosse a garrafa. Essa lente sozinha equivale àquela garrafa do italiano renascentista, o Sebastiano Célio. E em vez da vela, né, que está aqui atrás da garrafa, tem a própria lâmpada incandescente, né, a lâmpada elétrica, que está dentro desse refletor. E para dar um efeito colorido para essa lâmpada incandescente elétrica, que tem uma lente, eles usam papel celofane colorido. Então, tem uma estruturinha onde eles recortam o papel celofane de tudo que é cor, e aí você vai entrar no teatro para assistir uma peça teatral e vai ver aquele repertório de cores maravilhoso, né, que ilumina cenas teatrais, shows de música, espetáculos de dança. Nos lares e nos ambientes comerciais do século XX,
já com a luz elétrica, né? As cores vão variar dessa tonalidade amarela incandescente até a luz branca fluorescente, bem como umas lâmpadas que ficaram muito populares também, que foram usadas em fachadas de lojas, que são as lâmpadas a neon. Então, assim como até esse momento eu falei de que a cor da luz agradece à arte, né, com esses trabalhos artesanais, eu vou falar agora a cor da luz agradece à ciência. No século XIX, teve um físico alemão chamado Geisler. Ele fez algumas experiências submetendo diferentes elementos químicos à eletricidade, ao calor, né? Ele criou um tubo que ficou conhecido como tubo de descarga de gás. Era um cilindro de vidro e no interior desse cilindro ele colocou metais ionizáveis, como o sódio, por exemplo. Depois ele experimentou gases rarefeitos, como o neon, o argônio, o próprio ar atmosférico. E ele também experimentou vapores de mercúrio. Nas diferentes situações, o experimento consistia no seguinte: está lá o tubo, está lá um determinado gás, um determinado vapor, né? Ele usou vapor de álcool, vapor de urânio, muitos, extratos de quinino. Então, em que consistia o experimento? Ele fazia passar no interior do tubo, onde tinha aquele gás, uma corrente elétrica. Os elétrons das moléculas daquele gás se dissociavam e ficavam ionizadas. Esses íons se recombinavam com outros íons. Qual era o resultado? Uma fluorescência dentro do tubo. A depender do gás que está lá dentro, diferentes cores eram obtidas. E as cores da lâmpada de neon ficaram muito populares, né? Acho que muitos de vocês puderam ver isso. No Brasil, muitas padarias de São Paulo e Rio de Janeiro eram iluminadas, inclusive, por essas cores da luz neon. E do lado de fora também, de lojas, né? Até hoje, você passa numa fachada de um shopping, muitas vezes que você está vendo ali não é o LED, que eu vou falar dele daqui a pouco. Ainda existem estabelecimentos que usam o neon na fachada, que é uma luz rosadinha, rosácea, da cor violeta, muito, muito interessantes. E aproveitar que eu estou falando da cor da luz artificial, graças à ciência, graças aos experimentos, vou falar do caso da lâmpada fluorescente, que muita gente conhece. É a mesma coisa, tudo isso é fruto desse experimento do Geisler, né? Um tubo com o gás lá dentro e passa a corrente elétrica. No caso da lâmpada fluorescente, o que nós temos? Nós temos o vapor de mercúrio dentro desse tubo, a corrente elétrica passa, e os elétrons que saltam de uma camada a outra, né, da molécula do mercúrio, esse movimento dos elétrons acaba criando uma radiação luminosa. Só que essa radiação ela é invisível. E aí os fabricantes pintam esse tubo que é transparente, eles pintam por dentro com uma camada baseada até no elemento químico, no fósforo, e aí sim nós temos uma luz visível, que é o que a gente chama de lâmpada fluorescente, graças aos experimentos científicos desse físico alemão Geisler. Ele trabalhava como soprador de vidro, né? Porque para fazer o vidro tinha que se soprar, botar na chama. E aí ele teve depois essa ideia de criar um tubo e colocar diferentes gases lá dentro e fazer a eletricidade passar. Então nós teremos aí uma iluminação artificial colorida a depender dos elementos químicos que estão lá dentro. Mas falemos então da vedete tecnológica dos nossos dias. Vamos conhecê-la. Nos dias de hoje, do século XX para cá, né, a vedete tecnológica é o LED, que é o diodo emissor de luz. O que é o LED? Né, quando esse nome diodo emissor de luz é o nome e sobrenome, né? Nome, diodo.
lá na certidão de nascimento. O sobrenome, emissor de luz. Por que teve que ter esse sobrenome? Porque o diodo já existia. Eles são componentes eletrônicos dos rádios, né? E o pessoal lá do rádio, e o rádio tinha vários componentes, válvulas, transistores, capacitores, né? E um deles era o diodo. E aí o sonho desse pessoal do rádio era transmitir a longas distâncias, né? Fazer aquele programa cruzar os mares, os oceanos, né? De um continente a outro, né? Eu aqui em casa eu tenho um rádio que eu guardo com o maior carinho, que é a pilha, e de vez em quando eu ligo e fico sintonizando. Eu pego rádios da América do Sul, pego rádio da Europa, pego rádio da Ásia, é uma maravilha. Mas quando eles queriam fazer essas transmissões a longa distância, eles não tinham condições ainda tecnológicas. Aí, então os caras começaram a fazer o seguinte: vamos começar a alterar a voltagem em alguns componentes, né? E vamos ver que resultado dá. São experimentos, igual o Geisler estava fazendo lá, botando um gás diferente no tubo, a corrente elétrica passava e tinha uma outra cor. Esse pessoal do rádio ali, no século XX, eles estão pegando elementos da placa, do circuito eletrônico e estão fazendo experimentos nesses elementos. Um deles era o diodo. Só que quando o diodo emitia luz, ele acabava criando uma chiadeira lá no rádio, ou seja, estragava, bem dizer. Esse diodo está estragado, joga fora. Porque às vezes eles aumentavam ali a voltagem e o equipamento não suportava. E ao emitir luz, trazia complicações para o funcionamento do rádio. Mas chegou um cara que falou, mas esse negócio emite luz? Como assim? Aí você vai ter o nascimento do diodo emissor de luz, que é o nosso LED, né? Eles surgem, aí claro, digamos, essa pessoa, né, ele tem nome também, é o Nick Holoniak Jr., numa universidade lá de Nova York, em 1962, né, quando os Beatles estavam fazendo o maior sucesso no mundo, eles começaram a investir nessa questão. Como assim um diodo emite luz? O que faz ele emitir luz, né? É uma nova fonte de luz, que não é incandescente, que não é fluorescente, né? Não é fruto de gases. Então, ele começa a trabalhar nisso. A gente vai ter nos anos 80, estamos nos anos 60, né? Nos anos 80 já começa a ter uma aplicação prática, né, nos interiores, em automóveis, por exemplo, aquela luzinha do automóvel. Hoje já tem LED nos faróis, né? Já tem LED em postes, em muitas cidades. E surgiu com essa tentativa do pessoal do rádio voltado a fazer longas transmissões, fazer experimentos com os seus circuitos, e por um acidente, ou uma rica observação, eu preferia dizer, né? Dizer, estão jogando fora o diodo que emite luz, só porque vaza luz. Peraí, vamos estudar isso. E aí deu no que deu, nós temos o LED. Então, hoje em dia, os LEDs são usados para colorir as metrópoles, né, nas fachadas, nas praças, né, também nos postes e nos ambientes domésticos também. Né? E mais do que isso, nós temos LEDs nas casas, né? Mas não só nas casas, ou seja, nos celulares, nos tablets, nos televisores. Ou seja, com o LED, o mundo ficou colorido à noite. E é interessante isso, porque o LED, durante muitos anos, décadas, o LED era usado só para sinalização, porque ele emitia uma luz de pouca potência. E depois é que se percebeu que, bem como você falou, a partir dos anos 80, início dos anos 90, é que se começou a buscar a luz. Inclusive, não sei se você lembra, há 2 ou 3 anos que o Prêmio Nobel de Física foi aquele físico que descobriu o LED azul
comercializável, né? Porque o LED azul já existia. Então, existia o LED azul, o verde e o vermelho, que quando juntos criam o branco, mas embora o vermelho e o verde pudessem ser fabricados com grande potência de luz, o azul não. O azul eles não conseguiam fazer com que ele tivesse grande potência. E esse cara descobriu, foi aquele japonês. E aí ele ganhou o prêmio Nobel agora, pelas pesquisas que ele realizou lá nos anos 80. Então, o que realmente garantiu, facilitou o LED como iluminação mesmo, foi a descoberta do LED azul comercializável, né? É a mesma historinha do Thomas Edison, né? Ele não inventou a lâmpada, mas ele inventou uma lâmpada que dava para comercializar. E o que é uma coisa, um padrão, N, muito recorrente, né? É que as coisas acontecem primeiro nos interiores, depois vai para os exteriores, né? Então, as chamas dentro da caverna, no futuro, essas chamas estarão nos postes de luz a gás, né? E no Brasil, postes com óleo de baleia. E o LED, usado no interiores de automóveis, agora está nos exteriores também, né? A lâmpada incandescente também nos interiores, depois vai porque a iluminação pública, antes da lâmpada incandescente invadir as ruas da iluminação pública, que já estavam em casa, já estavam nos abajures, eram as lâmpadas de arco voltaico. Né? Uma única lâmpada, uma lâmpada de arco voltaico iluminava 10 quilômetros quadrados. Então, era um quarteirão inteiro, um absurdo a potência daquela lâmpada. Por isso que ela nunca era utilizada nos interiores. Elas foram utilizadas até os anos 80 no cinema. Né? O ET, aquele filme ET, foi projetado com lâmpada de arco voltaico, uma potência violenta. Né? Depois, a indústria da iluminação incandescente entrou nas ruas. Isso explica até a distância entre os postes, porque quando você tinha a lâmpada de arco voltaico, que era uma luz branquela, azulada, né, fruto de uma descarga elétrica que estava ali presa naquela bolha, bastava uma torre bem alta e aí você iluminava um quarteirão todo. Agora, uma lâmpada incandescente é muito mais fraca, então eu tenho que juntar mais esses postes. Então você vai ter muitos postes nas ruas para compensar, porque onde a luz está morrendo já tem que estar chegando a outra do poste seguinte. Né? E a cidade tinha essa coloração, passou a ter essa coloração amareladinha, né? Essa cor de âmbar. Até que viesse aí, depois daqueles experimentos do Geisler no século XIX, com os tubos, né, de descarga a gás que ele criou, você aí vai ter... A cidade vai começando a ter outras cores, com a lâmpada fluorescente, depois vai ter a luz de sódio, né? Depois você vai ter a luz pública de vapor de mercúrio. Aí o neon já está colorindo uma cafeteria ali, uma padaria acolá, né? Você vai começando a ter cor na noite. E aí, quando o LED chega, aí o mundo noturno ficou definitivamente colorido como nós vemos. Né? Eu encerraria esse episódio que fala da cor da luz com uma frase que revela muito, né, a participação da arte e da ciência na iluminação artificial, né, com as coisas artesanais e com as coisas que foram experimentadas e registradas. Então, eu diria que das chamas da caverna à indústria da iluminação artificial, os espaços se desenvolveram, inclusive os espaços da mente.
esse modelo, né, do cheiro da luz e esse da cor da luz, e os 5 episódios, né, ele é o que eu fazia na minha aula, que é basicamente, eu dava uma aula basicamente falando e projetava uma imagem. As minhas aulas de História da Eliminação não tinha texto. Não tinha uma palavra, não existia uma palavra no slide. Era sempre eu falando, e aí eu liberava uma sequência de imagens, e aí eu falava em cima da sequência de imagens. Era como se fosse um álbum de fotografias, e eu contando a história, né? Então, acho que isso ficou muito bacana com essa websérie, né, que você propôs, e nós vamos ficar nessa pegada aí. Quando eu receber o material, eu vou dando pausa e falo, já sei qual é a imagem que vai estar aqui. Aí vou lá e boto lá, imagem 01, e eu vou esperar vocês no próximo episódio. O primeiro foi o cheiro da luz, esse, a cor da luz. O próximo episódio, o toque da luz. A luz toca na gente. Você vai descobrir.